que essa dupla fez bem para os dois. A gente falou sobre a questão histórica do futebol argentino, né, cara? Porra, você pega a Argentina nos 3 anos em que foi campeã do mundo. Vamos lá, 78, jogava com 2 atacantes. Luque e Bertoni com o Mário Kempis atrás. 86, Burruchaga, Valdano com Maradona atrás. 2022, Julián Álvares, Lautaro e Messi atrás. Nunca são pontas. O Bertoni talvez era o cara O brasileiro abriu mão desse esquema há bastante tempo. E voltou, né? Agora voltou. Mas o Brasil historicamente tem pontas, a Argentina não. A maioria joga com 3. Você abre do lado... Então, ontem era um jogo com 2 para cada lado. Mas aí você exige mais desse cara que vai ficar por dentro para ser o centroavante e o pivô. Talvez esses caras não tenham... Quer um outro cara? O Endrick, para mim, funcionou melhor na reta final de 2023, formando uma dupla com o Breno Lopes. Imagine se o Palmeiras tivesse conseguido segurar o Endrick, talvez não tivesse capacidade de investimento para trazer o Vitor Roque agora. Para trazer para jogar com os dois. Mas eu acho que foi o que você falou. Se não veio que um, não traz outro. Mas no mundo ideal, o Palmeiras ganhou o Banco Imobiliário, ele tem o dinheiro para colocar na mesa. Estevão, cara. Vendeu o Luiz Guilherme, vendeu o Vitor Reis. Imagina o Endrick atrás, os dois na frente. Endrick e Vitor Roque formando uma dupla, eu acho que você conseguiria tirar o melhor dos dois. Talvez eles não sejam, e é só a carreira, eles são jovens ainda, a carreira deles vai provar no futuro. Não, mas o futebol é muito... Porque há 3 temporadas era a futura dupla da seleção brasileira. Né? Aí um vai para o Barcelona, outro para o Real Madrid. Um volta do Barcelona, porque não deu certo, o outro tá lá. Talvez eles rendam se eles jogarem juntos. Se jogar um ou outro, talvez eles não consigam desempenhar como a gente espera. Se jogarem os dois, aí sim. Vitor Roque, para mim, gerenciou mal a carreira dele na Europa. Ele tinha que ficar quietinho. O Lewandowski, deixa ele aí. Daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele sai. E eu vou me adaptando e quando for o meu momento eu pego a camisa e ninguém lá. Mas eu acompanhei de perto a transferência e teve muito do empresário, da coisa do Barcelona, até da ida do Endrick. Que no 11 contra 11... Não dissocia isso. Ok, mas no 11 contra 11 o Corinthians entrou em campo e vendeu caro todas as disputas com o Palmeiras. Sim, mas... E é um clube mais organizado. O Napoleão. É um clube que tem mais poder financeiro. É um clube que vai buscar o Andrés Pereira da Inglaterra. O Corinthians tem o Memphis. Quem vai pagar isso aí? Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Agora, no 11 contra 11, são 3 vitórias, uma classificação na Copa do Brasil, um título do Campeonato. O craque Neto, para mim... Eu acho que é romantizar, Eu acho que é romantizar. Conseguimos empatar com o Palmeiras e tal. Mas o torcedor vai tirar onda. O torcedor, eu tô falando. Então, o torcedor não pode se acostumar com a mediocridade. O Corinthians é gigante. Eu sei. Jogar em casa se defendendo o tempo todo contra um Eu estou tentando rival. falar que o negócio só que é... O Léo estava hoje no programa Os Donos da Bola. O craque Neto, para mim, fez um comentário que eu, sabe, como se eu precisasse, mas assim, eu faria aquele comentário, sabe, com orgulho, que é o que o torcedor do Corinthians está comemorando hoje? O que tem para comemorar, cara? Transferban, uma dívida que aumentou de acordo com o balancete que saiu no final da semana passada. Exato. Foi para 2 bilhões e 600, isso é impagável. Mais a questão do estádio, mais a questão política de um impedimento de um presidente, mais o olhar em retrospecto e você vai enxergar Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves. Porra, esse cara carrega o sobrenome Monteiro Alves, cara. Quem foi Adilson Monteiro Alves? O corintiano sabe. Andrei Sanches. Você olha em retrospecto, você olha para frente e fala... Quem vai ser, cara? Acho que enquanto análise fria do que foram os duelos, acho que o de ontem acho que é muito comemorado por o Palmeiras ter um investimento gigantesco que o Corinthians hoje não é capaz de fazer e pelos desfalques do Corinthians. O Corinthians não tinha os 2 laterais, não tinha Yuri. O corintiano, enquanto torcedor, eu acho que o resultado em si... O corintiano pode comemorar. Agora, o resultado que deixou o Corinthians na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. A 4 pontos da zona do rebaixamento. Esquece por um segundo as camisas. Não consigo. O Corinthians é o Corinthians. É um time A contra um time B. O B é muito melhor. Você segurou o empate, pô. Isso ficou flagrante. Mas deveria ser revoltante. Mas ninguém diz que o corintiano não está revoltado. O quadro está revoltado. Ele teve... Quem é mais corintiano que o craque Neto para chegar na televisão pro Brasil inteiro e falar tá comemorando? Não existe. Quem é corintiano é corintiano. Não existe mais corintiano do que o outro. Com a identidade de televisão para falar pro Brasil. Ele tem a identidade da televisão e eu tenho a identidade esportiva de conhecer o Corinthians desde que eu nasci. Que você tenha disso. Agora, o Corinthians que eu conheço não é esse. Parece que o corintiano
está aceitando passivamente. Tá. O presidente foi empichado, gente. Nada, os caras estão comemorando o empate em Por que casa. o O time não passou do meio campo, Peraí, pô. deixa eu só falar um negocinho, o Léo James. Tem dois aqui. É o seguinte, o analgésico foi essa vitória. O Corinthians tem um problema estrutural, essa vitória não, esse empate, que para mim é uma vitória até para o Corinthians. O Corinthians tem um problema estrutural que demanda uma cirurgia daquelas que demoram 24 horas. O analgésico, ou seja, a injeção, a infiltração, que faz com que o cara pare de sentir dor ali por 1 hora, 2 horas, foi o resultado de ontem. Isso não vai mudar a crise no Corinthians, não vai. Mas o torcedor hoje, segunda-feira, Tá um pouco dia aliviado. 1º de setembro, dia do aniversário do Corinthians, vai tirar onda com... Porque se o Corinthians perdesse ontem, aí já era a hecatombe total. Então é o O peso. Corinthians tem um jogo de É o peso Ou do não, clássico. seria tratado como normal. É o peso. Não, mas não seria o derby nunca é normal. Você perder nunca é normal. Olha o Palmeiras aí, a crise que o Palmeiras viveu nos últimos dias por conta de uma eliminação pro Corinthians. Palmeiras, assim, estruturado, com investimento milionário, com tudo para dar certo e não deu. E aí, Abel sente pressão, Abel é xingado no Allianz Parque. Então, esse é o poder que um derby tem. É difícil. Não dá pra E acho que descolar isso do que... É um esporte. no eu final fiz das críticas contas. ao sistema tático que ele adotou ontem, mas o trabalho do Dorival Júnior é extremamente difícil de ser executado no Corinthians. Como já era do Ramon, gente. Que era Muito difícil. criticado Eu o acho tempo O quê? todo. Qual é o trabalho? Muito É difícil. fechar o time? Mas Esse é o trabalho mais fácil do futebol brasileiro. Eu quero ver você pegar uma linha de 5 com 3 volantes na frente, como o Palmeiras pegou, e entrar lá dentro da grande área e fazer gol. Não, mas aí porque cabe ao roubar a Abel. bola Aí e eu vou discordar de você. partir no mano a mano em contra-ataque. Mas é aí mais cabe ao fácil, Abel. Aí acabou. O que eu falei. Então, mas o trabalho do Dorival qualquer técnico faria. Eu não O Mano acho. Menezes, Não, qualquer não, um. não, Por quê? Fecha a casa, Mano Menezes tentou fechar a casa ontem, o que aconteceu? Ele empatou e tá comemorando. Ele conseguiu A eliminar- mediocridade ele também. conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Sim, E sim. assim, as coisas precisam ser colocadas em proporção. Alguém discorda do tamanho do esporte, que ganhou a Copa do Brasil do Corinthians em 2008? Aquilo lá é crise. Esse time caiu, cara. Não tem de onde tirar recursos. O Fortaleza foi exemplo de organização nos últimos anos. Pra mim, Vai de forma cair. exagerada, tá? Eu Vai cair. sempre falo quando eu posso nesse programa. Pra mim, de forma exagerada. Havia um camarada ali, claro que foi um mérito trazer esse cara, quem trouxe foi o Marcelo Paes. Mas o Vojvoda fez muita coisa, assim como o Rogério Ceni, os dois fizeram muita coisa pelo Fortaleza. Mas um ano Hoje de a erro. gente vê o que está acontecendo. Um ano de erro no Fortaleza, no esporte, no Atlético Paranaense está na Série B, é queda. O Corinthians está tentando se equilibrar porque tem recurso para sair. E o que agrava Recurso ainda que não. é técnico. o tamanho da torcida, a Recurso arrecadação. técnico. Não, vai mais. Não. Estou falando potencial. Potencial. E o que agrava a discussão Pra médio nossa prazo, aqui né? é porque você olha Longo esse prazo. clube, longo prazo. Você olha esse clube e fala, como é que está nessa situação? Mas mesmo assim está se equilibrando. Porque a realidade é essa. Mas se equilibrando, o que é se equilibrar para Se o você, na Corinthians tua resolve opinião? montar um time, o Santos está aí. Não, o que é se equilibrar? É tentar não cair O ano de divisão. passado, só isso? É o momento. Se o fora de é o campo momento. do Corinthians fosse se refletir perfeitamente em campo, o Corinthians estaria na zona do rebaixamento Ou na e já segunda estaria divisão. de fora da Copa do Brasil. Imagine o dia a dia tão complicado como deve ser para o Dorival lidar com N problemas que fogem do Félix Torres ou o Kaká, se vão ser três zagueiros, Passa ou se vai pelo ser uma linha de Memphis. 4. Passa pelo Memphis, se o Memphis continua ou sai, se o ganhar o recebeu, candidato... Se ganha o candidato A, vai ser acordo para ele sair. Se ganha o candidato B, segue o Memphis. O transfer Se ban. Transfer ban. Memphis recebe ou Memphis não Fabrício recebe? Soldado fica, sai, que é o chefe dele. Cara, ele tem que lidar com N questões que muitas vezes fogem da alçada dele. Por Então, isso, eu acho. o trabalho Por dele é isso para que ser eu- valorizado. Tem muitas restrições ao trabalho do Dorival E Júnior. aí a mas gente vai para esse o também Santos. precisa O valorizar. Santos veio com aquela história do DNA Santista. Não Tomou dá. 6 do Vasco esses dias. Não dá. Não dá. Não dá. Você tem É pra não DNA de cair. acordo com o que você pode fazer. É isso. Assim, só para fechar, pelo menos da minha parte, por isso que eu acho, esse time do Corinthians que entrou em campo ontem, diante de todos os desfalques, diante de todos os problemas fora do campo, se chega alguém, e esse alguém tem nome e sobrenome, Osmar Stabile, chega e fala assim, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que cortar na própria carne, mas a gente lá na frente vai colher os frutos disso aí. Hoje a gente briga contra rebaixamento. Tá brigando igual. Claro, tá brigando igual. Tá brigando. O Corinthians não para de se endividar. Esse transfer ban foi uma benção pro Corinthians. Mas em 2014, porque o exemplo está do outro lado do clássico também, né?
Palmeiras passou por isso aí. O Palmeiras... E não fosse Santos e Vitória acabar como acabou, talvez tivesse voltado à Série B. Mas voltaria, mas diante do que estava acontecendo, voltaria. Não, seria um impacto muito forte. Acabando de inaugurar o estádio. Não tenho essa certeza. Um ano de Série B é um cairia. Se o prejuízo. Santos ganha se o Vitória ganha do Santos, o Santos ganhou. O Palmeiras ia cair, porque empatou com o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Isso. Ia cair. Mas ali já havia um movimento, capitaneado pelo Paulo Nobre, de recuperação do time. Só que isso tomaria talvez o dobro de tempo. Não, tudo bem. Acho que a diferença está aí. O Palmeiras demoraria mais para chegar no faria o que E fez em essa 2015. consciência, o ano passado o Corinthians não caiu muito porque o Memphis chegou. Porque é um jogador que decide, né? Decidiu vários jogos. A dupla funcionou com o Yuri. Eu não concordo que ele E aí decide. escapou. Eu acho que... Ele decidiu um clássico. Mas isso, ao longo dos 90, quando você vê quantas participações em gols ele tem. Decidiu um clássico. Ele teve 10, né? Porque ele bateu meta, né? Ele bateu meta. Eu acho que ele decidiu alguns jogos específicos, mas acho que Yuri, Alberto e Garro foram os caras do Corinthians. O Carrilho, cara. O Yuri, antes Carrilho dele foi chegar... durante um bom tempo o melhor jogador do Corinthians nessa Mas temporada. o Yuri Alberto, antes do Memphis chegar, era questionado. Não faz gol. Atacante ruim. De repente, ele dispara, virou artilheiro do Brasileirão. Acho que existe o fato dele ter chegado fez com que o Ramon, na época, formasse uma dupla de ataque com o Garro abastecendo os dois. Exato. E esse novo desenho do time fez com que o aí Corinthians não cai. subestime. Mas assim, se vai para a austeridade, eu acho que tem que ir, que é esse o seu ponto, me parece, né? Isso. E vai para uma segunda divisão, tem que entender esse momento. Então, cara, aí é que tá. Quem vai assumir, desculpe o termo, essa trolha? Quem? Então, tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém para chegar e falar o seguinte, pessoal, eu vou ser transparente. Vocês querem transparência? Então vamos lá. Vocês querem profissionalismo? Porque profissionalismo, muitas vezes, o torcedor é ganhar título. Isso denota o que é profissionalismo e o que não pro é. dirigente normal é da boca para fora. Exato. Mas aí, vamos de fato... De verdade, suponhamos né? que no mundo ideal, o Osmar Stabre, que no primeiro discurso dele, quando ele recebe o poder de forma interina, ele fala em boa governança financeira, né? Se ele de fato implementa isso, fala, nós vamos sofrer 5 anos, cara. Pode cair e tal, mas esse time não vai virar SAF e com potencial de faturamento, esse time vai... Alcançar o Flamengo. Mas eu acho que ele chega impregnado, porque ele era o vice do Augusto, cara. Eu não consigo acreditar que, que ele não sabia de nada. O Bernardo trouxe um mundo hipotético. Mas Não, eu sei. Eu estou dando a opinião de que o cara que era o vice-presidente... O cara precisa amar muito o Corinthians para fazer isso. Imagina o presidente chegando no Parque São Jorge, sentando na mesa. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Nós vamos ser austeros. Se cair para a segunda divisão, caiu. Acaba ali a coletiva. Acaba ali. Eu acho que acaba ali a gestão. Tem uma questão a mais ali também. O buraco do Corinthians é tão fundo que, no caso, traçando de novo um comparativo com o Paulo Nobre e com o Palmeiras, no último ano do mandato, o Paulo Nobre finaliza o mandato dele em 2016, sendo campeão brasileiro. O buraco do Corinthians é tão fundo que talvez esse cara, que seja o cara do sacrifício, ele não vai ter a oportunidade de ganhar, de ser campeão, porque ele vai ter que fazer um mandato absurdo para recuperar a parte financeira. Na hora que o time tiver reestruturado, ele vai entregar de bandeja para alguém que vem na sequência. Então tem que ser um cara com uma... livre de qualquer tipo de como é que fala? Ele não quer ser marcado. Ele tem De orgulho. Mas o futebol é tão prodigioso, né, que o Corinthians está a um jogo da semifinal da Copa do Brasil, favoritíssimo contra o Atlético. A Copa permite isso. O Cruzeiro seria favorito, tem vantagem contra o Galo. Favorito. Seria favorito num duelo contra o Corinthians. Mas um baita no freguês. É favorito. Mas também pode, né? Pode passar e de repente você tem ali Botafogo, Bahia, Fluminense e Vasco. Cara, a Copa dá possibilidade dessas coisas acontecerem, tá? Quais são os melhores times, na minha opinião, dos dois lados? Cruzeiro e Bahia. Embora o Bahia tenha tomado essa pancada de 5-1 ontem para o Mirassol. Qual a chance disso acontecer? Pequena. Mas é impossível? Não, impossível não é. Eu acho que muitas vezes o dirigente joga com isso. O Corinthians pode ser campeão. Claro que pode. O Corinthians pode ser campeão, é Agora, óbvio que pode. só para lembrar pega uma o sorteio outra... da Copa do Brasil nas oitavas, o torcedor corintiano falava, vamos pegar o Palmeiras. A responsabilidade estava dando o Palmeiras, o Palmeiras caiu. O único time da Série B, que é o Atlético hoje. Só para fazer um... É bem importante. Mas último... não ganhar, não, foi empate. Não, Copa do Brasil. Foi empate de ontem. Mas porque parece que ganhou. né? A gente tem que lembrar que o Palmeiras, ele foi uma espécie de SAF não oficial, né?
Porque teve o aporte de 200 milhões quase. O Palmeiras foi um mecenato, né? Eu prefiro chamar de mecenato. Pode ser. O Palmeiras foi um mecenato. O Palmeiras pegou um atalho que o Flamengo não pegou, por exemplo. Isso para dizer que o Paulo Nobre, antes que o torcedor do Palmeiras me xingue, já há uma predisposição do torcedor do Palmeiras para me xingar. Não sabia disso. Você tá até de verde hoje, pô. Pois é. O Paulo Nobre foi o maior presidente da história do Palmeiras, na minha modesta opinião. Eu concordo. Eu não sei o que vocês acham disso. Sim. Mas o que aconteceu foi ali. Ele faz um empréstimo ao Palmeiras, que você já citou, com juros de pai para filho. Sim. Isso não existe. Isso já foi pago. Isso foi pago. Sim, mas não existe. Quem mais no mundo vai fazer Mas ele adiantou processos com esse dinheiro. Exato. Por isso que o Flamengo, por exemplo, não pôde fazer. O Flamengo quase caiu para uma segunda divisão. Naquela briga portuguesa, Fluminense e Flamengo. Ali o Flamengo não tinha nada com o não tem nada com a briga, mas ele estava próximo à zona do rebaixamento. Não, mas na última rodada. Aí é que tá quando o Flamengo devia as calças. E mesmo o Palmeiras fazendo tudo isso, correu 2014. Então, mas é que tá. Se o Palmeiras cai em 2014, o que aconteceu em 2015? Só pra gente fechar isso aqui, é um assunto legal. O Palmeiras monta 2 times. Traz o Alexandre Matos, que gosta de gastar. E gastou. Gastou pra caramba. E montou 2 times. Do zero. O Palmeiras trouxe Vitor Ramos, Vitor Hugo, Jackson. E ganhou a Copa do Brasil. Raider. Raider Matos. Banana. Só ficou o Valdívia.